Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus ilumine os nossos pensamentos, nossos corações e nos fortaleça a cada dia diante das nossas próprias necessidades, realizações, que Ele possa ser aí o nosso modelo, guia e inspiração em todos os momentos. É com muita alegria que estamos hoje recebendo a nossa irmã nessa noite, Rosana Mendes, da Fraternidade Espírita Leon Denis, irá nos trazer uma mensagem bastante profunda que está no Evangelho: cuidar do corpo e do espírito. Então, que nós possamos alinhar os nossos pensamentos na compreensão dessa mensagem, que é tão importante, que é um divisor de nossas vidas, no nosso caminho e por onde quer que nós estejamos. Inicialmente, vamos fazer a leitura de um trecho do capítulo do livro Fonte Viva, do seu capítulo 40, intitulado Ante o Objetivo. Para ver, de certo, de algum modo, posso chegar à ressurreição. Paulo aos Filipenses. E Emmanuel inicia a reflexão desse capítulo com a seguinte mensagem: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, comumente, ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. A cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar no mundo, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica, habitualmente, o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória da vida eterna? O Mestre, na cruz, é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio às incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Então vamos dar início ao nosso encontro, solicitando ao nosso irmão Walter que possa fazer a prece, e logo em seguida a nossa irmã Rosana dará início à sua exposição. Divino Mestre Jesus, nesse momento, rogamos a Ti em agradecimento por mais uma vez estarmos juntos. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, por todas as oportunidades oferecidas para o nosso melhoramento. Pedimos a Ti, Senhor, junto à espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, que olhem por nós nesta noite, olhem por todos os irmãos, olhem por esses irmãos que estão em guerra, que estão passando por dificuldade, que estão no leito dos hospitais. Que possamos nessa noite escutar a mensagem da nossa irmã e colocarmos em prática em nossa vida. Agradecido por tudo,
que nesta noite possamos abrir as nossas percepções para a palavra da noite. Que assim seja. Assim seja. Corações amigos, que nós possamos abrir nossa mente e coração para recebermos da espiritualidade amiga os eflúvios de paz, as emanações que aqui se fazem presentes e que naturalmente cada um de nós receberá de acordo com a nossa estar junto, estar presente, essa conexão. Porque naturalmente não é o nosso corpo estando presente em algum lugar, mas é esta união de corpo e espírito, esta intenção de bebermos na fonte que vem do alto, que faz com que cada um de nós possa colher o que nos é oferecido. E nesse instante, nós desejamos para nós mesmos, para todos os irmãos que aqui se encontram, fora da carne, que possam ser beneficiados, que possam abrir-se às emanações de paz que vêm da espiritualidade amiga e que sempre se faz presente. Onde quer que esteja um coração que busca encontrar a paz, a harmonia, o discernimento, onde quer que alguém se encontre com boa vontade, ali os mensageiros do bem estarão dispostos a contribuir para que nós possamos, de alguma forma, sentir e perceber essas benesses em nosso campo mental, em nosso campo íntimo e, inclusive, no nosso corpo físico. Nesta noite, nós estamos com um item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem a proposta Sede Perfeitos e que traz alguns itens, cada um deles abordando aspectos que compõem o homem de bem. E hoje nós estamos com o item 11, que fala-nos da necessidade de cuidarmos do corpo e do espírito. Nessa abordagem, os espíritos comentam que há diversas maneiras de encarar os nossos compromissos, os nossos deveres, nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes concepções religiosas, nas filosofias. Mesmo entre nós espíritas, que naturalmente somos convidados durante todo o tempo, através das mensagens que nos chegam, para darmos atenção aos dois aspectos, ao aspecto material, o nosso corpo físico, e ao aspecto espiritual, sem dúvida, conscientes que estamos, que o espírito que somos, é o condutor da matéria que ora nos foi doada por Deus para que nós pudéssemos empreendermos essa jornada, esse desenvolvimento, esse crescimento evolutivo. Naturalmente, a sabedoria divina nos coloca esta necessidade de estarmos encarnados, de novamente tomarmos de um corpo físico, nós, no planeta Terra, com uma matéria densa, da forma que nós podemos perceber em todos nós, mas que traz para nós oportunidades de nos desenvolvermos amplamente como espírito que somos. Nesta passagem, nós vamos ver que há uma proposta, que há muitos defendiam, os ascetas defendiam a necessidade de mortificarmos o corpo para que o espírito pudesse se desenvolver. Os materialistas, ontem como hoje, defendem naturalmente a necessidade de cuidar do corpo nas suas mais variadas necessidades e até mesmo nem somente das necessidades. Muitos defendem que o bem-estar, que a alegria de viver,
que o constante prazer deve ser buscado em todas as situações. E, sem dúvida, muitos de nós aderimos a esta pseudo-necessidade e nos dedicamos, na maioria das vezes, à ociosidade, aos cuidados excessivos com o corpo material, sem, no entanto, fazermos realmente uma análise de quais seriam essas necessidades. Obviamente, quando olhamos para os nossos corpos, percebemos que ele tem diversas maneiras de ser flexionados. Mãos, braços que dobram, pernas que se dobram. E estes movimentos nos lembram das articulações e da necessidade que nós temos de estimulá-las da maneira adequada para que possam, por mais longo tempo, nos servirem de instrumento. Porque, óbvio, quanto mais o nosso corpo tiver possibilidades, mais nós teremos condição de, como espírito, utilizando deste corpo, nos conduzirmos nas tarefas que estão ao nosso dispor para que nós possamos realizar. E vemos que nós temos um tempo bastante longo na Terra, porque diríamos, muitas vezes, quando já chegamos lá pelos 60, 70, 80, dizemos, mas é muito rápido. Mas se nos lembrarmos, quando tínhamos 15, 20 anos, nós achávamos que era um tempo muito longo até que nós pudéssemos chegar a ultrapassar estas décadas para chegar à velhice. E por faltar muito tempo, muitas vezes nós utilizamos o período da juventude, pelo menos boa parte de nós, espíritos encarnados na Terra, aproveitamos essa época de juventude para as conquistas de ordem material, para a conservação do corpo, mas quase sempre voltados para o seu aspecto exterior, buscando condicioná-lo da melhor maneira possível para termos então uma aparência que seja agradável aos olhos. E então, quase sempre gastamos vastas horas em academias, nos mais variados recursos, para que tenhamos então um corpo bonito, nada demais. E muito útil, que nós tenhamos uma presença agradável, que tenhamos um corpo que realmente forneça a condição de um trabalho, de um desenvolvimento com maior tranquilidade. Mas, muitas vezes, nós perdemos a medida e ligamos a toda a importância nos mínimos detalhes e interesses para que a matéria permaneça o maior tempo possível com a aparência melhor que nós pudermos. E muitas vezes nós enveredamos por caminhos que nos deixam quase sempre frustrados, porque por mais que nós nos dedicamos à conservação do corpo, óbvio, acontece com ele o desgaste natural comum a todos nós, e que, naturalmente, por mais esforço que nós façamos, quanto mais as décadas se colocam umas sobre as outras, mais nós perceberemos o agente tempo atuando sobre ele. Então, como nós deveríamos trabalhar para que este corpo que nós precisamos pudesse, então, fornecer o que nós precisamos? Nós deveríamos e devemos aliar a esta busca da saúde e do bom desempenho corporal a lembrança de que nós estamos trabalhando com este corpo, que nós estamos colocando ele de forma que ele possa utilizar da melhor maneira possível a energia, o vigor e a disposição que tem a benefício do espírito que somos. Então, pensando dessa forma, nós não iremos utilizar as nossas horas e o decorrer das décadas unicamente com o objetivo de amealhar recursos e de trabalhar em prol unicamente da beleza
e do bem-estar orgânico, principalmente de forma exterior. Mas nós vamos buscar o bem-estar real, a saúde real, que é aquela que nós vamos observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como nós nos conduzimos diante das possibilidades que nos são fornecidas. Quando nós passamos a perceber a importância desse aspecto, quando nós passamos a ter o cuidado de sondar o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas emoções, sentimentos, nós passamos de verdade a contribuir de forma mais eficaz para a saúde do nosso corpo físico. Porque então, quando eu estiver nas minhas atividades para proporcionar o bem-estar físico, eu vou compreender por que eu estou me dedicando aquelas horas, aqueles minutos para este trabalho. Vou compreender que o espírito, se ele tem uma máquina orgânica que possibilita trabalhar com maior tranquilidade, naturalmente ele poderá trabalhar mais e alcançar objetivos. E esses objetivos espirituais, os objetivos que nós traçamos quando viemos para encarnar na Terra, quando reencarnamos na Terra, será que nós conseguimos nos lembrar dele? A maioria de nós certamente vai dizer, não, eu não lembro o que eu combinei, eu não sei, não tenho lembrança disso. Mas nós sabemos, independente de lembrarmos ou não, que sempre a proposta é de vencermos a nós mesmos. A proposta é de nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem. É de trabalharmos hoje não apenas querendo alcançar os objetivos de ordem material, mas é compreendendo que alcançar esses objetivos de ordem material está diretamente ligado aos objetivos de ordem espiritual. E se eu fizer vistas grossas para isso, se eu me dedicar unicamente aos interesses de ordem material, sem me importar com os excessos que eu pratico para que este, então, possa alcançar os objetivos imediatos, naturalmente eu estarei retardando o desenvolvimento e o alcance dos objetivos espirituais. Porque no livro dos Espíritos, nos ensina os Espíritos, através dele, que nós devemos nos empenhar na medida de nossas forças na prática do bem. Se eu olhar para a minha existência até este ponto, eu vou observar que bem poucas vezes eu utilizei a prática do bem, eu me dispus a praticar o bem, ao menos até ficar cansada, ao menos até me sentir verdadeiramente esgotada, pelo menos fisicamente. Ou seja, o empenho que eu faço para alcançar e para trabalhar no bem, a maioria das vezes é algo muito insignificante e menor, porque eu estou interessada a maior parte do tempo nas conquistas de ordem aparentes. Então eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho na casa espírita, mas quais são os meus objetivos? Eu entendo que nesses trabalhos que nós executamos, nós estamos deveríamos estar não apenas atentos às ações de ordem material que nós exercemos, ou os objetivos que nós trazemos em nossa mente. Trabalhamos, seja limpando a casa, seja atendendo na sopa, seja evangelizando, no intuito de alguma forma colaborarmos para o crescimento, para o desenvolvimento de nós todos enquanto família humana,
ou trabalho apenas por desencargo de consciência para colaborar de alguma forma, porque acho que tenho que fazer. Como se aquilo não fosse algo para mim, mas fosse para os outros, para a casa. Na verdade, nós é que necessitamos destes trabalhos. O outro, assim como o corpo que ora utilizamos, são os instrumentos que estão à nossa volta para que nós possamos, da melhor maneira possível, colaborar com o desenvolvimento real do espírito. Então, nós buscamos entender-nos psicologicamente, entender o nosso psiquismo, entender o nosso campo mental, porque passamos, graças às luzes da doutrina, a entender diversas nuances que são colocadas pelos espíritos amigos. Por exemplo, Emmanuel nos diz no livro Roteiro que o corpo é um santuário sublime. Se nós formos recorrer ao Evangelho, nós vamos ver que Pedro chamava em suas cartas o corpo como um tabernáculo que ele utilizava para se desenvolver amplamente, porque ele sabia da importância do organismo físico para o desempenho das suas atividades. Paulo nos dizia em sua carta aos Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é um templo do Senhor? Então, todos esses chamamentos nos falam que não é apenas algo para fora, mas é algo muito mais para dentro de nós mesmos. É algo para ser compreendido em todo o seu aspecto. Então, quando eu busco de alguma forma mortificar o corpo, se nós formos ver no dicionário, nós vamos encontrar para a palavra ascetas, nós vamos encontrar aquele que está numa condição de fé ou uma filosofia e que ele busca desenvolver estas habilidades, a sua doutrina, numa estrita observação do corpo e da alma. Mas, se nós formos olhar realmente, a maioria das pessoas que tentam mortificar o corpo, na verdade, não lembram quase nunca de sacrificar o que de fato nós precisamos sacrificar. Submeter, como nos diz os Espíritos. Precisamos submeter, seria o corpo ou seria então o espírito que comete quando eu me comporto de uma forma inadequada? Quando eu utilizo da minha fala ou das minhas mãos ou de todo o corpo para agredir alguém? A reprimenda precisa ser para o corpo? O castigo que eu devo colocar seria, como muitos fazem, ainda hoje, século XXI, mas ainda há opiniões de pessoas que acham que precisam mortificar o corpo pelas faltas do espírito. E muitas vezes nós vemos no período de Semana Santa pessoas que com um chicote machucam suas costas até sangrar. Vemos outros que fazem dietas incríveis, muitas horas, dias, comendo muito limitado, enfraquecendo o corpo e com isso julgando que está fortalecendo o espírito. Mas nós podemos pensar, o que adianta eu machucar o meu corpo por algo que o espírito cometeu através desse instrumento e depois tornar a cometer os mesmos atos? O que adianta para mim como espírito se eu de alguma forma me comprometo fisicamente com alguma coisa, materialmente com alguma coisa? Se eu cometo algum equívoco, se de alguma forma eu sou egoísta, orgulhosa, minto ou cometo qualquer uma dessas faltas comuns na humanidade ainda hoje, o que adiantaria para eu me despojar dessas situações, eu dizer, por exemplo, nunca mais eu vou vestir tal ou qual cor?
Ou então eu vou subir de joelhos a escadaria do morro. Ou eu vou daqui até minha casa com os pés descalços. Sem condenar a fé de quem quer que seja, mas trazendo para nós o raciocínio e a compreensão de que quando eu faço um sacrifício dessa ordem, quem está sendo mortificado, quem está sendo macerado é o corpo. Quando, na verdade, nós deveríamos submeter o nosso orgulho para que pudéssemos, então, nos tornar mais humildes, compreendendo que a tarefa que nos foi confiada, que as atividades que nós somos chamados a executar, não são atividades para o bem-estar do outro. Não é para o benefício do outro, mas é para o nosso próprio benefício. Que as horas que nós utilizamos, seja no estudo das obras da doutrina, seja nos trabalhos que nós podemos oferecer na casa espírita, campanha do quilo, mediunidade, seja ele qual for a atividade, não é para o benefício daqueles que vão utilizar imediatamente daqueles recursos, mas é para o nosso benefício, é para o nosso crescimento, é para a nossa compreensão, é para que nós possamos, se numa reunião mediúnica, não estamos auxiliando os espíritos doentes que porventura venham, nós estamos sendo auxiliados por ter oportunidade de observar o que pode ocorrer conosco quando nós não conseguimos anexar ao que nós estudamos as palavras que são ditas, a ação no bem. A compreensão de que não são palavras soltas ao vento, mas são algo fundamental para a nossa compreensão, para a nossa vivência, para a nossa exemplificação. Quando nós estamos nas atividades na casa espírita, ou onde quer que nós possamos exercer alguma atividade de cunho assistencial, que nós estamos assistindo a nós mesmos, às nossas necessidades, a necessidade de compreender a transitoriedade das posições na Terra, os lugares diferenciados que nós já estivemos e que hoje estamos, e que estamos agora em tal ou qual situação e amanhã estaremos em outra, não por punição, não por castigo, mas por oportunidades de vivenciando diferentes aspectos das vivências humanas, eu tenho a oportunidade, nós tenhamos oportunidade de perceber como nos comportamos intimamente diante de cada situação. Estou numa situação de penúria material, mas isso não quer dizer que eu seja humilde. Eu posso estar em total penúria e ser profundamente orgulhosa. Se não orgulhosa, expressando através das minhas atitudes, mas aquele orgulho que não é diretamente colocado por medo de se sentir humilhado. Então nos abstemos de deixar transparecer o orgulho que muitas vezes carregamos. Se estamos numa posição de facilidades materiais, de poder social, e colocamos muitas vezes como humildes. Mas não é dizer que somos humildes, não é estender algo para alguém, porque muitas vezes nós passamos algo para a mão do outro que está precisando e que nós não precisamos. Porque, na verdade, temos muito do supérfluo que não precisamos, passamos para alguém, mas não passamos com aquele sentimento verdadeiro de que é nosso irmão. Muitas vezes o nosso pensamento é, não, se está assim, está porque merece.
julgando-nos naturalmente que não estamos nessa situação porque merecemos melhor. Mas será? Será que é porque já merecemos algo melhor ou é porque a misericórdia divina concede a cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades de já sairmos vitoriosos da réfrega? Porque não é para falência, é para superação, é para conquista. Então, para cada um de nós vai surgindo as diferentes situações à medida que nós temos possibilidades de verdadeiramente vencermos o que se nos apresenta. Então, seja qual for a nossa dificuldade, sempre tem o aspecto moral, espiritual, que faz com que nós tomemos tal ou qual atitude. Porque se eu não consigo ter misericórdia, se eu não consigo perceber que a vivência do outro em uma situação de penúria pode ser até para que eu tenha a oportunidade de ser útil, que eu tenha a oportunidade de, tocando os meus sentimentos, eu possa me mover para atenuar os dissabores. Mas não atenuar jogando ou colocando unicamente sem ter aquele encontro real. Porque quando eu estendo a mão para alguém, mas o meu olhar está no infinito, porque eu não consigo olhar no olho, porque eu não consigo manter e estabelecer esta conexão entre eu que dou e aquele que recebe. Quando eu não consigo estabelecer isso, eu não compreendo ainda que as situações são transitórias e que hoje é aquele irmão que está vivenciando aquela situação e que talvez ainda nesta encarnação possa ser eu mesma a vivenciar essa situação. E se fosse comigo, como eu gostaria que o outro se comportasse, como eu gostaria de ser socorrida ou atendida nas necessidades. Como nós gostaríamos? Nós gostaríamos de ser atendidos por alguém que se acha e não diz, mas estabelece a aparência de quem é superior? Ou nós gostaríamos de ser atendidos por aquele que percebe que somos iguais? Que somos iguais, somos irmãos, em vivências e em experiências diferentes nesse instante, mas que temos a mesma origem. Que se um faliu, o outro também faliu, tantas vezes falimos. E não nos cabe, não nos compete avaliar o porquê o outro está dessa forma hoje, mas sim avaliar porque estou tendo a oportunidade de perceber esta situação. Não seria para mim um educar o espírito que sou? Não seria uma oportunidade bendita de enxergando o outro e percebendo as suas dores e o seu infortúnio momentâneo, eu não reformular o meu caminho? Quantos de nós têm certeza que está seguindo o curso que elaborou quando no plano espiritual? Que está seguindo o caminho pelo qual disse que trilharia? A maioria de nós já nos desviamos muitas vezes. Mas a misericórdia divina atua através dos seus mensageiros e vão nos dando outras oportunidades. Se eu me afastei de algo, se eu estou distanciada do meu desenvolvimento espiritual, do meu crescimento, se eu estou estacionada, aparecem oportunidades, mensagens que chegam pelas mais diferentes fontes. Os chamados se repetem para o acordar. Estamos cultivando o amor no nosso coração? Ou estamos cultivando o orgulho? Consigo
perdoar, se não perdoar, pelo menos compreender os nossos irmãos que de alguma forma nos afetam? Ou ainda somos daqueles que queremos afastar de nós aqueles que nos incomodam de alguma forma, seja materialmente, seja a nível espiritual? Porque muitas vezes, mesmo nós que devemos estudar as obras que a doutrina nos oferece, muitas vezes nos dirigimos ou nos referimos, melhor dizendo, aos espíritos doentes como nós mesmos, como de formas pejorativas, como se eles não fossem iguais a nós. Porque se nós somos assediados por espíritos doentes, porque obviamente não estamos saudáveis ainda. Se nós conseguimos sentir e perceber essa influência nos nossos atos, é porque permitimos, é porque de alguma forma nós fornecemos o alimento que proporciona essa junção. Porque não fosse assim, nós agradeceríamos a oportunidade de perceber as fragilidades que carregamos. As tantas vezes durante o dia em que nós oscilamos entre estarmos em um nível vibratório satisfatório e cairmos um minuto depois. Claro, isso não só acontece conosco. Se nos lembrarmos dos apóstolos, quantos não caíram? Uma palavra dita, um pensamento, e mudou completamente a forma e o alcance que tinha vibratório de um momento para o outro. Isso acontece conosco muitas vezes durante o mesmo dia. Hoje, acho que nós já percebemos e que já nos responsabilizamos por isso. Porque não é aquele que me irrita, que é aquele que me faz mal. Pelo contrário, o que me irrita, o que faz com que eu saia do eixo, me auxilia a perceber quão frágil ainda é o bem-estar que eu cultivo. Como eu ainda estou à mercê e ao sabor das ondas, sem me preocupar com este equilíbrio emocional, esse equilíbrio psíquico que há de ser construído por cada um de nós, auxiliados muito, o tempo todo. Estamos sempre sendo assistidos, seja por nossos irmãos de luz, seja por nossos irmãos doentes como nós. No caso desses, ainda mais realçando as imperfeições que são comuns a nós, e daqueles outros, mostrando-nos as oportunidades que nós temos na carne de prestarmos atenção a isto, de estarmos atentos, trabalhando e construindo uma atmosfera onde nós possamos nos desenvolver da melhor maneira possível, cuidando dos nossos órgãos internos, através do equilíbrio que nós conseguimos ou não manter. Se eu sou alguém que de instante em instante se irrita, fica agressivo e com desejos malévolos, naturalmente eu estou agredindo o meu organismo físico. Se eu cultivo ódio, agrido o organismo. E os órgãos que lhes são correspondentes em cada emoção são danificados por estes pensamentos, por esse cultivo mental que nós fazemos. E nós sabemos perfeitamente, graças às luzes da doutrina, nós sabemos que o que nós alimentamos é o alimento que nós estamos fornecendo para os nossos órgãos. Eu cultivo paz, eu cultivo harmonia, estou proporcionando bem-estar ao órgão correspondente. Eu cultivo ódio, vingança,
malevolência, estou igualmente danificando os órgãos. Eu me alimento de forma adequada? Eu sou aquele que, como tudo que dá vontade, sem nenhum cuidado, estou danificando os órgãos físicos. Então, óbvio que nós precisamos ter essa determinação espiritual. Nós temos que ter esta compreensão que o Espírito conduz a matéria e de não nos deixarmos cometer os mesmos excessos que cometemos tantas vezes. E tantas vezes ouvimos: a carne é fraca. Mas é fraca porque nós danificamos através dos nossos vícios. Porque o objetivo e para o qual ela veio é para nos proporcionar o templo ideal para que nós possamos nos conduzir, nos desenvolver. Mas o que nós fazemos deste veículo é de responsabilidade nossa. Se nós danificamos, se nós prejudicamos todo o funcionamento perfeito dos órgãos, se não danificamos agora, porque nós sabemos, há enfermidades, há problemas orgânicos que já nascem conosco, mas não nascem por acaso, não nascem porque nós fomos sorteados para isso, mas pelos excessos de outros tempos, pelo que nós cometemos e que de tal forma utilizamos de forma desregrada o veículo físico, que imprimimos no nosso corpo perispiritual esses danos através de tantas situações que vivenciamos. Sejam situações que cultivamos ódio, rancor, mágoa, seja porque nos alimentamos verdadeiramente de coisas inadequadas, abusamos dos vícios, bebemos, fumamos, drogas lícitas, drogas ilícitas, seja quais forem os danos. Então, obviamente, haverá consequências, porque precisamos escoar para o corpo físico para então libertarmos o perispírito dessas mazelas. Mas não temos verdadeiramente e só que resgatar isso sofrendo. Nós podemos fazer isso de forma diferente, estabelecendo novas metas, trabalhando de forma mais assertiva, melhores escolhas em todos os campos. Seja nas coisas de ordem material, nos exercitando com sabedoria, estimulando o harmonismo de uma forma eficiente, seja através das leituras que nós trabalhamos para construir uma nova paisagem mental, para cultivarmos novos objetivos, para reformularmos aqueles antigos. Então, quando os Espíritos colocaram para nós, lá no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, nós devemos nos lembrar da extensão que isso tem para nós, de quantos são esses cuidados e como a maioria deles começam em um equilíbrio mental. Porque para cuidar do corpo satisfatoriamente, sem os excessos de achar que nós vamos ter um corpo magnífico e muito eficiente em todas as suas situações, até os 80, 90, quimera. Mas nós podemos viver da melhor forma possível até quando, com a época propícia, se nós trabalharmos mentalmente este entendimento para fornecer ao corpo o que ele precisa em cada uma das etapas para então alcançarmos os patamares evolutivos que desejamos para o espírito que somos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que nós possamos, graças às luzes que a doutrina nos fornece, utilizarmos da melhor maneira possível os alimentos para o corpo, os alimentos para o espírito, entendendo que quem conduz o corpo é o espírito que somos e não ao contrário.
Então, façamos o que estiver ao nosso alcance para vivermos cada vez melhor com a graça do nosso amigo Jesus. Que assim seja. Obrigada. Bom, meus amigos, depois dessa explanação tão profunda, que nos traz na reflexão, principalmente do nosso caminhar, nos faz lembrar de um pensamento oriental: mente sã, corpo são. Quando nós projetamos aquilo que realmente nós estamos buscando, nesse campo da dualidade, nós começamos a criar esses princípios da harmonia e do equilíbrio. Que Jesus nos inspire que a mensagem do Evangelho é muito mais do que apenas, como muitas pessoas consideram, apenas passagens de Jesus. Mas existe a mensagem muito mais profunda a nos convidar nesse caminhar com Ele. Então, agradecemos a nossa irmã Rosana pela mensagem dessa noite. E vamos trazer aqui algumas mensagens, antes de nós passarmos para a segunda parte dos trabalhos, aos avisos. O próximo palestrante, no sábado, é Robson Santos, que nos trará a mensagem sobre o Livro dos Espíritos. Ele é da SEEC, e então estará conosco aqui, nos prestigiando nessa noite. Nos domingos nós temos a campanha dos quilos, todos os domingos, a partir das 8 horas. Aqueles que puderem contribuir, que quiserem participar, que estiverem presentes, procurem seu Sebastião, para que possam assim se integrar a esse trabalho, formiguinha, em todos os domingos, a partir das 8 horas, aqui, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E também aqueles que puderem contribuir com a sopa, todos os sábados, a partir no início da tarde, de 1 hora, e possam também, sejam auxiliar, vir ajudar a cortar os legumes, a preparar, ou as doações necessárias na preparação dessa sopa. Muitas famílias vêm e a sopa é um instrumento de acesso, porque enquanto estão sendo preparadas aqui no salão, elas estão recebendo o Evangelho, as mensagens, e ao mesmo tempo se edificando na palavra de Jesus. Nós queremos também informar que todas as segundas-feiras nós temos a presença do nosso irmão Rubens Ferreira, com esclarecimento sobre as passagens do Evangelho, onde nós temos os tratamentos nas segundas-feiras e os passes também da mesma forma. Todas as quintas e domingos nós temos os estudos online, através do canal do YouTube, Conexão para a Luz, e extraindo lições que são acompanhadas na nossa programação diária, através desses estudos, na página do Instagram, e do Facebook e do YouTube. E todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos também Espiritismo no Ar, ao vivo, no canal do YouTube, com a apresentação dos nossos irmãos Soares e Silmar, respondendo a perguntas e trazendo notícias sobre o movimento espírita. Convidamos a todos para que também tragam seus filhos. A evangelização já demos início na nossa casa, já reiniciamos os trabalhos da evangelização esse ano, e sempre às quartas e sábados, durante as palestras que acontecem aqui no salão, as equipes da evangelização estão na salinha lá, passando os ensinamentos, as passagens de Jesus. E também nós temos aqui uma mensagem dos nossos irmãos lá da Vinha de Luz, em que eles fazem aqui uma campanha de coleta do eletro solidário, convidando você a praticar o bem, ajudando ao próximo e ao planeta. Participe doando, o lixo eletrônico, limpando seu ambiente, e o planeta agradece e ajuda nessa causa. Então, ali nós falamos de quaisquer equipamentos eletrônicos, inclusive pilhas e tudo mais, que a Vinha de Luz pode ser entregue aqui na nossa casa, que depois eles farão a coleta desses produtos.
Então, nós queremos convidar o nosso irmão Walter para fazer a nossa prece de encerramento e logo em seguida daremos início aos passes. Muita paz a todos, gratidão a todos. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga e benfeitora que se fez presente durante toda a nossa atividade. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conduza aos nossos lares, essas mesmas vibrações siga para os irmãos que nos acompanham pela internet, Facebook, no YouTube, que eles recebam a Tua bênção, que possam ainda, Senhor Jesus, conduzir essas vibrações aos nossos irmãos doentes e necessitados, aos nossos parentes e amigos, que possam nos renovar outros momentos de estarmos juntos nesta casa de educação, de oração e hospital para as nossas almas. Que assim seja. Tá aqui. Eita, toma.